Olá, meu nome é Sara. Eu estou gravando para vocês uma aula hoje sobre a pré-história. É uma aula estágio. Eu confesso que a pré-história é um tema muito atrativo para mim. Eu gosto muito de estudar a pré-história. Eu considero a pré-história muito misteriosa, apesar de tudo aquilo que já foi encontrado. Só que há muito mais coisas para ser encontrado, muito mais coisas para ser investigada. Porque ela tem 5 milhões de anos. E ela foi dividida em 3 períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade das Pedras. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada período para vocês. O Paleolítico. O homem, o homem, mulher, a humanidade, naquela época, geralmente eles viviam em tribos, em povos, em clãs, e, e num espaço assim curto e pequeno de tempo no mesmo lugar. Então eles eram nômades, né? Que cada hora eles estavam em algum lugar. Em algum lugar por quê? Porque a Terra, há 5 milhões de anos atrás, era muito instável. E eles sempre ficavam fugindo, geralmente, de algum perigo iminente. Então, eles fugiam desses perigos ou de outras tribos, de outros seres humanos que também viviam em outras tribos, em outros clãs. Então, o que nós podemos dizer sobre o Paleolítico é que, os seres humanos naquela época já sabiam mexer com o fogo, e o fogo era muito bom, porque o fogo aquecia um alimento, né, que geralmente eles caçavam muito, pescavam também, e o fogo era para se aquecer e se proteger contra os animais. Mas também tem uma advertência ao fogo durante o Paleolítico. O fogo, ele provavelmente, se você acendesse o fogo e ficasse muito tempo no mesmo lugar, outros seres humanos rivais poderiam vir te atacar. Então esse só era o lado ruim do fogo no momento paleolítico. E eles eram nômades, né? Eles nunca viviam na caverna. Isso é um mito que nós temos que quebrar, porque isso nunca existiu. O homem nunca viveu de fato na caverna. Ele pode ser que tenha ficado na caverna para se proteger em algum momento, né? Mas ele não era homem das cavernas. Esse é um mito muito, pejorativo, né, contra a história da humanidade. Depois, mais para frente, veio o período neolítico. O neolítico, ele tem de 12 a 13 mil anos. É muita coisa, né? E o clima estava mais estável. Por quê? Porque depois que passou a era do gelo, os homens e as mulheres, né, daquele período, e crianças também, né, começaram a ficar mais estáveis em alguns lugares. E elas começaram a pensar mais porque pensar com mais razão, porque elas não tinham que ficar toda hora correndo, né, por causa de perigos e ataques, né. Então, como ficou mais estável a temperatura, as condições climáticas, eles começaram a observar muitas coisas, como, por exemplo, as mulheres, elas comiam alguma coisa, alguma fruta, né, alguma fruta, e deixava cair alguma semente no chão e via que essa semente reproduzia a fruta que ela tinha comido. E daí começou a observar que eles tinham que ficar esperando. Essa espera gerou várias coisas, várias divisões do trabalho, porque as mulheres começaram mais a observar o que estava acontecendo, então elas ficaram mais para a parte da agricultura, e que elas ensinavam para os seus filhos pequenos e para as meninas. Os homens sempre foram da caça e da pesca, então eles sempre foram fazer trabalhos externos. Mas também, como eles ficaram no Neolítico muito estáveis num lugar, eles começaram a observar as estrelas, começaram a observar
os períodos que a Terra tinha de muito calor, muito frio, e começaram a anotar isso. E foram anotando. Eles conseguiram anotar, porque eles viram que o fogo fazia a pedra ficar mole. E a pedra ficando mole, eles conseguiriam desenhar nas pedras o que eles poderiam registrar, tipo um calendário, atividades, poderiam registrar também a rotina do seu grupo, do seu clã. Então daí a gente vai começar a caminhar para a idade dos metais. Que daí que eles perceberam que eles poderiam fazer armamentos, muitas armas, com a manipulação de metais, de pedras, tudo, pedras e metais que eles iam adquirindo ali no dia a dia, e fazendo armamento para se proteger. E foram fortificando e construindo o lugar onde eles moravam. E assim começou a ter as primeiras civilizações, porque também, só voltando um pouco, eles conseguiram ter assim, no código deles, né, codificar na escrita, né, desenvolver essa escrita na Idade dos Metais. Então já era um grande avanço, né, para eles poderem se identificar entre eles mesmos e fazerem anotações. Então, na Idade dos Metais, que é há 5.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos. Olha quanto tempo. E Jesus ia nascer bem depois. Então, eles começaram a construir fortes, muralhas, definir quem era a autoridade máxima naquele clã. As mulheres sempre ficavam com cargos mais rebaixados, desde aquela época. E o trabalho sempre de agricultura, cuidar do lar, das crianças e tecer roupas e cuidar dos alimentos sempre foi uma predisposição das mulheres, né, naquela época. E então, assim, nós estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo. Então, muitas coisas aconteceram. E também nós temos que quebrar alguns paradigmas, né? Porque, assim, a pré-história ela foi muito condenada justamente por achar que as pessoas eram uga-uga, né? Tipo, não tinha escrita, né? Porque falam que pré-história. Como que veio esse conceito de pré-história? Significa que em algum tempo, em algum lugar da história, as pessoas queriam dar um nome para aqueles seres humanos que acreditavam que, tipo, eram muito precários, né? Então, assim, a pré-história foi denominada como um povo que não tinha escrita, antes da escrita. Mas isso não é verdade, porque os historiadores conseguem identificar muitas coisas dos povos antigos que não tinham escritas. E se você for pensar, os índios também não têm escrita. Nossos índios brasileiros não têm escritas. E eles não têm história? Eles estão à margem da história? Não, né? Então é uma concepção completamente preconceituosa. E também, assim, tem muitas coisas que os arqueólogos, antropólogos e cientistas conseguem, sabe, identificar de uma época muito, muito remota, de milhões de anos atrás. Como? Também com a datação do carbono 14. Quanto menos carbono o ser humano tem no corpo, ou algum objeto tem, que tudo é feito de carbono, mais antigo é. Então, assim, isso é científico, eles usam muito isso na arqueologia, isso ajuda muito nós a estudarmos história e a podermos entender o que aconteceu, né, há milhares de anos atrás, e podemos criar uma narrativa, também escrever livros sobre o que aconteceu por essas pesquisas também. Então, a pré-história, ela busca muito a interdisciplinaridade de outras ciências, né, para poder formar suas narrativas, como a biologia, a geografia,
né? Antropologia, que é a história dos costumes dos homens, né? E das religiões. Então, assim, nós trabalhamos muito com a interdisciplinaridade. Então, assim, é muito importante. Tem muitos livros legais. Como eu falei pra vocês, é uma área da história que eu amo muito, a pré-história. Eu fiz muito resumido mesmo. Vai ter muita coisa legal. Tem as pinturas rupestres. Se vocês puderem pesquisar, é muito legal. Eu não tenho como colocar imagens, mas é muito legal. E eu também estava precisando muito nesse livro aqui, ó, Dicionário de Conceitos Históricos. Ele tem muitos conceitos pré-históricos, conceitos de religião, conceitos de como a humanidade se forma ao longo do tempo, né? Ele é muito legal também nessa parte. E teve algumas outras coisas também que eu usei como pesquisa, que eu não consigo mostrar, são artigos. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostam da pré-história. E é isso, tá bom? Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!